Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda você que está assistindo agora esse vídeo. Meu nome é Rodrigo de Carvalho, eu sou terapeuta holístico, eu sou mestre em Reiki, eu sou mestre em cura multidimensional arcturiana e, enfim, então faço meus atendimentos com a mesa radiônica de mestra Buda Konin e também estou começando a ser adepto aí ao xamanismo, venho estudando xamanismo e fazendo algumas práticas xamânicas, são algumas coisas que eu quero poder compartilhar aí com vocês. Então, a primeira coisa que eu queria pedir para você é que você está assistindo esse vídeo, se você tiver sugestões de vídeos que você quer assistir, uma temática dentro de questões de abordagens terapêuticas holísticas, em termos de questões que envolvam a espiritualidade, então o feedback é importante, isso também é importante para que eu tenha poder me nortear sobre o que seria importante estar abordando nesses vídeos. Então tentar, a minha intenção aqui é compartilhar conhecimento, além de terapeuta também sou professor de artes, então o tempo todo o meu objetivo é poder compartilhar o meu conhecimento, ter uma troca também, que todo conhecimento é bem-vindo, então minha relação com os alunos é sempre uma relação de troca, eu estou ali disponível a ensinar, mas também tem que estar sempre disponível a aprender com eles, que a gente aí faz uma relação de troca. Bom, gente, já faz um bom tempo aí que eu estava sem praticamente gravar nada. Aos pouquinhos eu vou voltar, vou ver se consigo agora focar e voltar a gravar os meus vídeos. Mas o mais importante durante esse tempo que eu fiquei sem gravar nada, eu foquei muito nos meus estudos, comecei a estudar essa parte do xamanismo. E eu acho que como um terapeuta, acho que os terapeutas também têm seus próprios problemas, né? Porque você se torna terapeuta que você não tem mais problemas, que sua vida está bem resolvida. Não é bem assim que as coisas acontecem. Nós terapeutas também temos os nossos desafios, temos as nossas curas para serem tratadas e cuidadas e acolhidas. Eu acho que durante esse tempo eu tirei um tempo para estudar e também para me cuidar, porque acho que a máxima não tem como você querer ajudar alguém, você querer curar alguém, atender alguém, se você não está bem, se você não está fortalecido, se você não está se cuidando. Então não tem como você querer cuidar de alguém se você também não está se cuidando. Então você precisa se cuidar, porque aqui eu falo muitas vezes nos meus atendimentos, a pessoa mais importante do mundo, às vezes eu pergunto em alguns momentos dos meus atendimentos, pergunto, quem é a pessoa mais importante da sua vida? Normalmente a gente pensa em várias pessoas, a gente pensa no nosso pai, nossa mãe, nos nossos filhos, marido, esposa, e muitas vezes a gente se esquece. Muitas vezes quando a gente tiver que mandar fazer uma fila das pessoas mais importantes da nossa vida, muitas vezes a gente nem se vê nessa fila, a gente acaba não se enxergando, acaba não se vendo. E muitas vezes a gente aprendeu que é meio egoísmo a gente olhar para nós mesmos, você está sendo egoísta, você tem que olhar para as pessoas. É importante olhar para as pessoas, mas é importante você olhar para você e você reconhecer que você é a pessoa mais importante da sua vida, porque você precisa se cuidar, você precisa se olhar, você precisa se fortalecer. Aí sim você realmente vai poder cuidar das outras pessoas e estar fortalecido para isso. Bom, nos vídeos eu resolvi fazer uma abordagem, assim, desde falar coisas mais simples sobre espiritualidade, a coisas mais complexas, porque eu sei que tem pessoas que já tá há um tempão aí já estudando sobre espiritualidade, mas tem pessoas que estão começando, então é sempre bom também poder dar um foco para as pessoas que estão começando, porque alguém tem que começar por onde? E normalmente eu já passei por isso, eu sei como é que é. Você tem várias dúvidas, você tem várias questões e essas respostas elas não vêm, elas não são respondidas e você fica meio perdido, você fica sem saber para onde você vai. E acho que é importante você dar foco também para as pessoas que estão começando o seu processo de busca, de procurar tudo aquilo que te ressoa. Então hoje eu vou dar um pouco de foco para quem está começando e até mesmo para quem já sabe, é sempre bom rever algumas coisas e a gente sempre consegue agregar alguma coisa de importante. O que eu vou abordar hoje são processos que tem relação com processos da espiritualidade. E uma coisa que as pessoas confundem muito, o que é o obsessor e o que é o encosto, porque às vezes fica uma coisa muito genérica, fica tudo uma coisa muito desinformada, e aí a gente não sabe bem definir o que é uma coisa, o que é outra, se é tudo a mesma coisa, se são diferentes. Mas basicamente são espíritos, ou não são espíritos, porque existe tanto encosto, só existe encosto, apesar que eles têm alguns encostos encarnados também, né? Mas a princípio existem encarnados e desencarnados, mas a grande maioria são pessoas que desencarnaram, pessoas que morreram, né? Então o que acontece? Um encosto nada mais é um espírito, ele é uma pessoa que desencarnou,
Muitas vezes tem pessoas que morreram e nem têm consciência que morreram, elas ainda acham que estão vivas, existem processos assim. E existem pessoas que morrem e não vão para outro plano porque elas... Uma coisa que eu acho importante para abordar nesses vídeos é que não existem verdades absolutas, não existe uma receita, não existe algo... Algumas pessoas veem essa coisa da coisa muito universal, que serve para todo mundo, quando na verdade não serve para todo mundo. Existem casos e casos, situações e situações. De repente nesse caso é isso, mas outro caso não é outro, é outra coisa, então não existe uma verdade absoluta, não existe conceito absoluto. Existem situações que podem ou não podem ser, que pode ser uma resposta para aquilo e de repente pode ser uma resposta para outra coisa. No caso dos encostos tem várias questões, ou uma pessoa que morreu não se deu conta, e existem pessoas que estão muito presas à vida material, ou estão muito presas a outras pessoas, ou estão presas a situações, a dinheiro, a posse. Então pode ser situações de pessoas que estão muito presas ao mundo material e não conseguem se libertar disso. Tem pessoas que de repente ainda precisa passar um processo aqui na Terra ainda para aprender alguma coisa, para vivenciar alguma coisa. Então as possibilidades são enormes, então não existe só uma razão para isso. A gente tem que pensar em várias situações, porque o ser humano é único. Ninguém é igual a ninguém. Então, de repente, se alguém morreu e ainda não foi para outro plano, é porque alguma coisa aconteceu para essa pessoa não conseguir ir para o plano onde ela deveria estar. Então, alguma razão tem, então as razões podem ser as mais diversas, as mais complexas. Então, a diferença entre o encosto e o obsessor é que o encosto é um espírito que está aqui, está vagando, e às vezes ele se conecta com você. Então, por exemplo, eu estou andando na rua, o espírito me vê, por alguma razão ele simpatiza comigo e ele vai ficar junto comigo. Então, de vez ele ir para o plano espiritual, ele está conectado comigo. Eu não tenho nenhuma relação com esse espírito. Simplesmente, ou tenho, não sei, mas normalmente o encosto, a pessoa com a qual ele se conecta, às vezes ele não tem absolutamente nenhuma conexão. É uma pessoa desconhecida para ele, mas como ele está perdido e não sabe nem o que vai fazer da vida, ele vai atrás de alguém. E aí muitas vezes ele vai se conectar a você. Tem as questões dos vícios também, que, por exemplo, sei lá, você fuma e aí vem lá um espírito e vai se conectar com você, porque o espírito, depois que morre, ele não vai mais conseguir ter essa sensação do fumar, mas essa coisa mais física. Então, muitas vezes o espírito não vai conseguir ir na padaria e comprar um cigarro e fumar, ele não consegue mais fazer isso porque ele já não está mais vivo, então ele vai realmente se conectar a alguém que fuma. Então, você está ali fumando e com certeza muitas vezes tem muita gente ali fumando junto com você para sentir a sensação do fumar. Então, já que o espírito não consegue mais pegar um cigarro e dar uma tragada, ele vai se conectar com quem fuma, então ele vai se conectar para sentir a sensação do fumar. A mesma coisa da bebida. O espírito também não vai conseguir ele beber, então ele vai se conectar com alguém que bebe e vai... Acho que o pior de tudo isso é que muitas vezes o encosto, ele vai querer que você está pensando em parar de fumar. Aí vai ficar lá aquela entidade falando para você não parar de fumar, porque ele quer ficar ali com você, fumando com você. A mesma coisa a bebida. Muitas vezes a pessoa não consegue largar a bebida porque também fica lá os espíritos na orelha dele falam, você tem que beber, e fica uma coisa bem complexa. Então, muitas vezes um espírito pode se conectar com você por questões de vício, questão de bebida, fumo, drogas, sexo, daí as questões são as mais diversas. Então, o encosto é um espírito que ele não te conhece, não sabe quem você é, não tem conexão nenhuma com você, mas ele resolve ficar junto de você e ficar vivendo a vida com você ali por alguma razão que ele achou que viu em você. Então pode ser desde um vício, ou simplesmente porque você tem uma mediunidade, você tem uma questão muito forte com a espiritualidade, e esse espírito também pode se juntar com você porque ele acredita que você pode ajudá-lo. Por exemplo, ele não consegue ir para o plano espiritual. Putz, eu vou ficar junto dessa pessoa porque eu acho que essa pessoa pode me ajudar a ir para o plano espiritual. De repente, sei lá, você frequenta uma igreja, o encosto vai colar em você, um dia que você vai lá para a igreja, ele consegue se conectar e ir para o plano espiritual. Então, as razões são as mais diversas e pode ser... a gente pode ficar... Eu vou ficar aqui o dia inteiro falando de possibilidades, mas acho que as maiores possibilidades de um encosto colar em você, ficar em você, ou são questões de vícios, ou são questões de ajuda mesmo, porque ele está procurando ajuda e vai ficar com você até você, de alguma forma, você poder ajudá-lo. O problema é que normalmente as pessoas não fazem ideia que tem um encosto ali do seu lado, então às vezes você nem sabe como ajudar, o que fazer. Então a diferença do encosto para o obsessor é que o encosto, ele não tem ligação nenhuma com você, ele mal sabe quem você é, mas ele vai ficar ali com você por alguma razão. O obsessor já é uma outra situação.
É uma situação onde esse espírito, ele tem alguma conexão com você. Ele sabe quem você é, ele está com você porque ele quer estar com você. Ele decidiu estar com você. E quando eu falo essa questão do obsessor encarnado, encosto, encarnado, desencarnado, tem uma brincadeira, mas realmente existem obsessores que são realmente encarnados. Vou tentar exemplificar e tentar deixar as coisas mais claras assim, porque acontece. Vamos dizer que um obsessor desencarnado, vamos dizer assim, sei lá, é alguém que você teve algum desentendimento, algum inimigo seu, ele morre e ele vai ficar no seu pé. Não é porque a pessoa morreu, por exemplo, não é porque você tinha uma inimizade com uma pessoa, não é porque essa pessoa morreu que ela virou sua amiga, ela vai continuar tendo inimizade com você. Então, o que acontece é que, por exemplo, sei lá, tem uma pessoa que você brigou muito, que você teve um desentendimento, uma questão de ódio, raiva, e aí a pessoa morreu. O que acontece? É uma grande chance, não é uma regra para tudo, que não falo, não existe uma regra, existem possibilidades. Então, pode acontecer, alguém que eu tinha um grande desafeto, essa pessoa morreu, há uma grande chance, pode ser que sim, pode ser que não, que essa pessoa volte, que a pessoa não vá para o mundo espiritual, ou vai para o mundo espiritual, fica indo e voltando, e ela vai ficar na tua vida te prejudicando. Pode acontecer. Para as pessoas que acreditam em vidas passadas, isso é ainda muito mais complexo. Por quê? O que acontece? Se você acreditar em outras vidas, então vamos imaginar que aconteceu alguma situação ruim numa outra vida. Sei lá, você matou alguém, ou com intenção, ou sem intenção, que no final das contas a situação se complica bastante. Então vamos dizer que numa outra vida você matou alguém de forma intencional, sem intenção, aconteceu alguma coisa, lá numa vida passada, e aí acontece, aí você ganhou uma inimizade ali. Só que acontece que essa inimizade ela vai permanecer. Aquela pessoa que morreu com raiva de você, ela vai continuar com raiva de você e nesta vida ela vai ficar querendo te prejudicar. Então às vezes acontece de nós temos obsessores que não é nem dessa vida, são de vidas passadas que estão atrás da gente, assim, querendo vingança há muito tempo. Enquanto a gente não cortar esses vínculos, enquanto esse espírito não for encaminhado, esse espírito vai ficar em você, sei lá, já está 10, 20, 30 vidas e vai continuar atrás de você até o momento que a gente cortar um vínculo e mandar esse espírito para o plano espiritual. Que é uma situação bem complexa, assim. Nos meus atendimentos acontece muito disso. Normalmente nos meus atendimentos eu vejo se a pessoa tem obsessores, eu vejo se a pessoa tem encostos, eu faço todo o processo de corte do vínculo energético com essa entidade e mando essa entidade embora. Só que acontece o seguinte, para os hospitais, as colônias espirituais, muitas vezes acontece desse espírito ir embora e ficar lá e não voltar, mas acontece muitas vezes esse espírito voltar e a gente tem que fazer reencaminhar novamente esse espírito. Porque as situações são muito complexas, o espírito já está lá há muito tempo atrás de você e realmente ele quer vingança, ele quer porque quer vingança e vai ficar atrás de você. Então precisa acontecer um processo ali de meio que de ter esse desenlace energético e esse espírito realmente entender que essa vingança não... Por isso que eu trabalho muito com a questão da mesa de Buda Konin, porque Buda Konin ela ancora as energias do perdão e misericórdia. Então nos meus atendimentos eu tento levar para esse espírito que está em desarmonia, que está com raiva, que ele perdoe. Então o Mestre Konin, o Buda Konin, aí é especialista em trazer as energias de perdão e misericórdia. Então muitas vezes essa energia de Konin, que ela traz essa energia de perdão e misericórdia, são importantes para fazer esse desenlace e fazer com que esses espíritos perdoem, né? E aí eles se encaminham e aí vão embora e não incomoda mais ninguém. O que acontece quando eu brinco que existem obsessores que estão vivos, que estão encarnados. A gente tem que fazer uma autorreflexão para perceber se eu não sou um obsessor também. Isso é complexo, né? A gente acha que só que as pessoas não fazem mal, muitas vezes a gente também faz mal para a pessoa. Qual o objetivo de um obsessor? É fazer mal para outra pessoa, é desejar mal. Então, se em algum momento eu desejo mal para alguém, se eu tenho pensamentos negativos para alguém, e se isso é frequente, se todos os dias eu penso numa pessoa e desejo mal para ela, eu tenho uma relação difícil com ela, eu desejo coisas ruins para ela, eu desejo eu quero que ela pague pelo que ela fez para mim, eu tenho um desentendimento com alguém que me fez mal, e todos os dias eu desejo que ela pague. Eu desejo que ela pague aquilo de mal que ela fez para mim. De certa forma, eu estou me tornando obsessor. Como é que eu me torno obsessor? Quando eu penso de forma muito frequente alguém e penso de uma forma negativa.
Porque eu estou emanando energias negativas para a pessoa. E nesse processo, eu estou prejudicando a pessoa? Sim, eu posso estar prejudicando ela, porque todos os dias eu fico mandando ali energias negativas para ela, coisas negativas para ela, todos os dias, e estou alimentando uma energia. Só que assim, não tem como eu mandar uma energia negativa para alguém, mas eu estou gerando energia negativa em mim. Então eu estou prejudicando duas pessoas nesse processo. Estou prejudicando a pessoa, porque eu estou mandando energias negativas para ela, mas eu também estou me prejudicando, porque eu estou gerando energia negativa em mim. Então é como se eu estivesse envenenando e eu estou me envenenando também nesse processo. Então é o processo do Bodhisattva, é o processo da Buddha Kunin. Buddha Kunin é conhecida como uma Bodhisattva, que é muito parecida com o caminho do Cristo, que é o caminho do perdão. Então o caminho do Bodhisattva, que é um termo da parte mais búdica, né, das outras filosofias, é o caminho do perdão, é de você trilhar o caminho do Cristo, da bondade, do perdão. É difícil, é muito difícil você perdoar alguém que te machucou, que te feriu. Tem situações bem complexas ali, tipo de abuso e tal. Como deve ser desafiador você conseguir perdoar alguém que de alguma forma cometeu algum tipo de abuso contra você. É uma coisa muito complexa, não é fácil, né? Eu sei, a gente tem que ter essa empatia e ver o quanto os processos realmente eles são complexos, eles são difíceis. Mas acho que o mais importante depende, se você não consegue perdoar aquela pessoa que te fez mal, pelo menos tenta não ficar mandando energias, coisas negativas para ela. É difícil porque você quer ver justiça, né? Que o Miguel vem aqui me faça a justiça prevalecer. Claro, todo mundo quer essa justiça, né? Mas é melhor se conectar talvez com a justiça e não tem que saber discernir o que é justiça e o que é vingança. São uma linha bem tênue entre uma coisa e outra. Mas acho que o mais importante, todo mundo quer justiça, mas você não se envenenar nesse processo de querer justiça e ficar com esse pensamento fixo. É complexo, eu sei que é complexo, é difícil, é muito difícil, mas isso é um exercício, você exercitar, não entrar nessa sintonia de querer essa justiça a qualquer custo, a qualquer preço, porque você, que não falei, você está mandando energia negativa para a pessoa, mas você está gerando energia negativa em você. Então, no final das contas, o maior prejudicado é você mesmo. E eu falo, não é fácil, é complexo mesmo, não é fácil esse processo mesmo. Mas é um processo que a gente tem que ver. Então, você pode se tornar um obsessor de alguém. Pode ser alguém próximo, às vezes você não tem nem intenção de fazer o mal. Mas, por exemplo, você não respeita a vontade da pessoa. A pessoa quer ir para a direita, mas você quer que a pessoa vá para a esquerda. E você fica o tempo todo, não, por que fulano não vai para a esquerda? Por que fulano não vai para a esquerda? Meu, você está sendo obsessor. A pessoa quer ir para a direita, mas você fala, mas o caminho da direita é o caminho ruim, ela vai se machucar, ela vai se prejudicar, não sei o que, isso aqui lá. Aí você fica naquilo do, tem que, meu, e ele tem que fazer o que ele quer. O fato da gente ter esse pensamento tão recorrente para alguém, querer induzir ela a alguma coisa, é um processo também obsessivo. Às vezes você tem a melhor das intenções, mas você tem que saber respeitar o processo do outro. Às vezes o outro tem que quebrar a cara, né? Enfim, é um processo, todo mundo já quebrou a cara, todo mundo já se machucou, todo mundo já fez coisas erradas, a gente quer muitas vezes ajudar, não, mas eu tenho que ajudar a pessoa. A gente só pode ajudar quem quer ajuda. Se a pessoa não quer ajuda, não tem como a gente ajudar. Agora, no momento que a pessoa foi lá, quebrou a cara, se machucou, deu tudo errado, aí a pessoa fala, caraca, bem que você me avisou, não sei o quê. Aí você acolhe, mas não adianta ficar ali com aquele pensamento ali. Tem que deixar as coisas acontecerem. É difícil, é. Mas basicamente a diferença entre um encosto e um obsessor é que o encosto ele não tem relação nenhuma com você. Ele vai colar em você, ele vai se juntar ali com você por alguma afinidade, por alguma situação, alguma razão. Ou, que eu falei sobre questão de vícios, né? Ou sobre uma questão ali de procurar ajuda. Agora o obsessor, ele sim, ele tem alguma questão com você, ele tem uma coisa mal resolvida, ele quer vingança, ele quer justiça, tá vendo os processos de justiça e vingança. Então muitas vezes você quer justiça e vingança, aí às vezes o outro quer justiça e vingança contra você. E aí esses papéis eles vão trocando, o tempo todo esses papéis eles se invertem. No momento eu quero justiça e vingança, no outro momento é a outra alguém que quer justiça e vingança, e a gente fica nesse ciclo de um querer justiça e vingança e fica esse bolo, essa confusão. Então por isso que é importante sempre fazer exercício do perdão, ou de pelo menos não se conectar tanto com aquela situação. Tentar deixar pra lá, não ficar pensando tanto, e tentar os processos de cura. Então aqui no meus atendimentos,
Eu trabalho muito com essa questão dos encostos, dos obsessores, e no próximo vídeo eu quero falar um pouco de processos obsessivos, de graus de processos obsessivos também. Eu quero falar outros temas também. E aí, se gostou desse vídeo, deixe seus comentários aí, e de repente deixe as sugestões para os próximos vídeos, certo? Gente, gratidão, gratidão, gratidão.